fora da, né, da raiz como A, tá certo? Então fica vezes A, vezes raiz quadrada de quem? De 1 menos, de 1 não, de x2 sobre A2, x2 sobre A2, menos 1, integral em x. Todos concordam? Coloquei o A em evidência dentro da raiz, ficar 2 vezes x2 sobre A2 menos 1. Esse A2 sai da raiz como A. Tá certo? Vocês entenderam? Tá bom? Agora, isso aqui eu posso escrever como seno, ó. Preste atenção, eu posso escrever como seno. Integral de 1 sobre a raiz quadrada. Fica o quê? X sobre A ao quadrado. Tá certo? Menos 1. Aqui eu vou escrever como sendo o quê? X sobre A. X sobre A, sim. Vou escrever X sobre A. Mas e eu vou querer que apareça aqui 1 sobre A dx. Então, não dá certo não. Só aqui não dá certo não, porque cancela o A com A, fica só X, mas tem que aparecer o A no denominador. Tem nada não, divide por A fora. Então tá aí. Agora tá da mesma coisa. Tá certo? Então, eu fiz isso por quê? Para dar certo, porque eu quero uma mudança. Qual é a mudança? Qual é a mudança? Qual é? X sobre A igual a U. Então, veja. X sobre A igual a U. U igual a X sobre A. Quem é DU? 1 sobre A dx. Então, essa mudança fica o quê? Essa integral vai ficar igual a quê? Vai ficar igual a 1 sobre A vezes a integral indefinida de 1 sobre U vezes raiz quadrada de U2 menos 1, integral em U, porque eu quero chegar nessa integral para usá-la, tá? E isso aqui quem é? É 1 sobre A, arco secante de quem? Módulo de U. Mais uma constante. Mas quem é U? X sobre A, onde A é positivo. Então, isso aqui é o quê? É 1 sobre A, arco secante de quem, hein? De módulo de X sobre A. Módulo da razão X por A. Então, isso aqui fica o módulo de X sobre o módulo de A, que é A. Mais uma constante. Então, tá aí. É essa fórmula daqui para cá que você tem que memorizar. Integral de 1 sobre x vezes raiz de x2 menos A2, integral em x, é isso aqui. Ou seja, quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 25. Integral em x. Isso aqui é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de quem? De x2 menos 5 ao quadrado. Integral em x. Aí você aplica a fórmula direto. Quem é o A? 5. O A é 5. Então isso fica quanto aí? Me diga. 1/5. 1 sobre 5 vezes arco secante de quem? Não. Módulo de x sobre 5. Mais uma constante. Do módulo. Tá? Módulo de x sobre 5 mais uma constante. Então tá aí. Diga. Hã? Quanto é 25? Você vai querer usar essa fórmula. Daqui, que vai daqui, para chegar a resposta aqui, ó. Você vai querer usar esta fórmula. Ah, esse 5 e 25 é só exemplo? É um exemplo. Quanto é 25? 5 ao quadrado. Aí você coloca nesse formato aqui.
Isso aqui é um template, tá? De integral. Então você coloca nesse formato, dá isso. Então tá aí. Tá? A derivação tá? Porque a derivada do arco secante em x, ó, a derivada do arco secante em x, quem é? É 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Para todo x na união de dois intervalos abertos. Que intervalos abertos? Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Tá? Agora, vamos à última. E não esqueça, o arco secante em x é o arco cosseno de 1 sobre x. Para todo x no domínio do arco secante, que é o intervalo menos infinito menos 1 fechado, união 1 fechado mais infinito. Agora vamos a que falta. Qual é a que falta? É o arco cossecante. É fácil. Aí, o arco cossecante, eu vou colocar aqui, para vocês verificarem, que o arco cossecante é quase o arco secante. De fato, o arco cossecante é π sobre 2 menos o arco secante. O arco cossecante e o arco secante são complementares. Por quê? Porque a cossecante de um ângulo é a secante do seu complementar. Vejam. Tá? Isso você já sabe. A cossecante do ângulo é a secante do seu complementar. Então, continuando nessa toada, você observa o seguinte. Vamos rápido. A função cossecante. Qual é o domínio da cossecante? É o domínio da cotangente, que é esse conjunto aqui. O conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de kπ, qualquer que seja o k inteiro. A função cossecante, que vai desse conjunto em R, eu sei que ela é periódica, então ela não é injetiva nem sobrejetiva. Não é injetiva nem sobrejetivo. Tá? Agora, se você olha para cá, ó. Porque só lembrei o IV, não o XI. Tá? São círculo trigonométrico, círculo de raio 1, tá? Centrado na origem. Círculo trigonométrico. Não sei se vocês lembram, tá aqui. Se você pega esse ângulo como seno x, tá? A cossecante, que é o inverso do seno, né? Cossecante é o inverso do seno, é esse valor daqui para cá. Isso é a cossecante de x. Para cá, aí para baixo, se o x está no intervalo menos π sobre 2, 0. Tá? Então você observa o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o gráfico da cossecante, mas o gráfico da cossecante restrito ao intervalo menos π sobre 2, π. Tirando o zero, porque o zero não está no domínio da cossecante. Quanto é a cossecante de π sobre 2? Quanto é a cossecante de π sobre 2? Quanto é a cossecante de π sobre 2? 1 sobre o cossecante é 1 sobre o seno. É 1 sobre o seno de π sobre 2, que dá quanto? 1. Então passa por aqui. Passa por esse ponto. Quanto é a cossecante de menos π sobre 2? É 1 sobre o seno de menos π sobre 2, é 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Então, ela passa por aqui e por aqui.
Agora, o que é que acontece com a cossecante quando o ângulo, quando o x tende a zero por valores maior do que zero? Olha o ângulo x, a cossecante está aqui. O que é que acontece com a cossecante quando o x tende a zero por valores positivos? A cossecante vai a mais infinito. Vamos já sair disso. E quando o x tende a zero por valores negativos? A cossecante está marcada desse lado. Então, quando o x tende a zero por valores menores do que zero, a cossecante tende a menos infinito. Então, ela só tem esse gráfico. Mas esse é o gráfico de uma função injetiva e também sobrejetiva se eu restringo o seu... O quê? Contradomínio. Contradomínio. Por isso é que cabe o entretanto. Entretanto, fazer uma contraposição a isso aqui, a função, agora deixa eu apagar isso, e a função I cossecante, essa função aqui, ó, ICSC, que vai desse domínio aqui, que é o intervalo menos π sobre 2, 0 aberto, união, 0, π sobre 2, fechado, desse jeito, aberto, fechado, aberto, no conjunto, que conjunto? Formado por esses dois intervalos, menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, fechado aqui, tá certo? Dada por ICSC de x igual a cossecante de x, qualquer que seja x pertencente ao seu domínio, que é o intervalo menos π sobre 2, 0, aberto, união 0, π sobre 2, fechado no π sobre 2 e no menos π sobre 2. Essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Ela mapeia esse primeiro intervalo aqui, tá certo? Nesse intervalo. Porque ela leva